entrego aquilo que o Senhor me encarregou nesta manhã, eu peço a intercessão de vocês, pela minha voz. Fiquei um mês afastada, né, da comunhão aqui. Ainda não está 100%, mas Deus vai dar graça. Amém? A paz do Senhor seja sobre todos vocês que estão aqui, que estão aí desde as suas casas. E eu vou pedir bastante atenção naquilo que eu tenho que repartir, nos detalhes. Dá com excelência esse tempo para o Senhor, será breve, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Você já pode deixar a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, no capítulo 12. Nós não vamos ler ainda, mas preste atenção nisso. A vida de qualquer pessoa, seja crente, não crente, convertido ou não, ela segue uma trajetória. Ela caminha, ela segue um caminho, ela passa por um processo para chegar num alvo, num objetivo. Então, imagina que uma seta é preparada pelo arqueiro, né, o arco, a flecha, e ele vai lançar essa seta desde aqui, né, do ponto de partida. Toda essa preparação para o lançamento desta seta é a preparação da gestação, né, da geração da vida de cada um. Então, ele se prepara e ele lança essa seta com um objetivo, de atingir um alvo que está lá do outro lado. Essa seta vai seguir esta trajetória, vai seguir um caminho que em algum ponto da nossa vida nós elegimos, nós escolhemos que caminho será esse que vai ser traçado. Mas o arqueiro ele tem que se preocupar, quando ele está lançando a seta, com os empecilhos que possa ter no caminho, com aquilo que pode se levantar. No caso da seta, um vento forte. Ele tem que observar o clima, ele tem que se preparar para ter força no braço, né, para lançar esta seta. E este vento, estas coisas que acontecem nesse trajeto, neste caminho das nossas vidas, estes empecilhos, essas pedras, esses espinhos, esses gigantes que se levantam no nosso caminho, é parte do processo. Nesses momentos da nossa vida, e todos nós aqui passamos por isso, nesses momentos são os momentos em que nós normalmente questionamos. É onde vem aquelas questões, por que eu? Por que isso aconteceu? Por que não aconteceu? O Senhor se esqueceu de mim? Não se lembra de que eu estou aguardando uma resposta? Então, por que é que isso está acontecendo comigo? Quem é que não está vivendo neste exato momento na sua vida, nesta trajetória, algo que te leva a questionar o porquê? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo com a humanidade? Por que isso está acontecendo dentro da minha casa? Por quê? Porque são as questões da vida que se levantam. Mas nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque a trajetória de todos é a mesma. Parte de um princípio em que nós nascemos, e aí nós caminhamos, vivemos estes processos na nossa vida, mas, num determinado momento, cada um de nós fez uma escolha. Nós cantamos aqui, de um modo gentil, ele nos chamou. E nós, atraídos por este amor, escolhemos um caminho. O caminho que leva à vida. O caminho de luz, que é estreito, que é difícil, porque ele não disse que não seria, mas nós fizemos uma escolha. Se você que está nos ouvindo, seja aqui, seja na sua casa, não fez essa escolha ainda de deixar que o Senhor Jesus seja o Senhor da sua vida, de ter declarado isso, você pode fazer isso ainda hoje. Mas nós fizemos essa escolha. Nós escolhemos este caminho. Mas o processo vai acontecer na vida de todo mundo. Não tem jeito. Toda vez que nós trazemos uma palavra da parte do Senhor, nós precisamos contextualizar. O pastor, sem saber, né, mas guiado pelo Espírito Santo, contextualizou através da sua vida. Nós ouvimos aqui, resumidamente, porque, com certeza, o Dom enfrentou muitos outros desafios na vida dele.
seja de saúde, ele já perdeu o pai em algum momento, né? Agora a mãe, e teve problemas financeiros, momentos de abastança, né? de sobrar, de sobrepujar, momentos de escassez. Muitas coisas ele viveu e nós ouvimos um pequeno resumo. Esta é a trajetória do Dom, mas não terminou aqui. E isso faz parte de algo muito maior, que nem ele, nem nós temos noção do que seja. Então, com essa escolha que nós fizemos, de escolher este caminho, o caminho, de escolher Jesus, de escolher caminhar com Jesus, nós escolhemos ter uma perspectiva diferente. Porque as pessoas que não têm Jesus, que não o conhecem, elas nascem como nós, elas vivem essa trajetória, este processo, mas o final delas é simplesmente a morte. Não existe uma expectativa, existem algumas ilusões, algumas crenças, mas nós temos a expectativa correta da vida eterna, de passar a eternidade com Jesus, de passar a eternidade neste lugar maravilhoso, neste paraíso junto com Ele. Essa é a expectativa. Mas nós vacilamos muito nesse processo. Nós vacilamos muito nesses momentos em que as pedras surgem, em que os levantes chegam, e aí vêm os questionamentos que nos abatem. Então, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 12, porque através da vida desta família e deste homem, nós vamos ver um pouquinho deste processo e o que acontece no meio deste processo. Êxodo 12, a partir do verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojavam os egípcios. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por este momento em que a sua palavra está sendo transmitida. Senhor, fala aos nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Nós sabemos que o livro de Êxodo vai falar sobre a saída do povo de Israel, que estava cativo no Egito. Conta a história de Moisés e começa contando sobre esta família. Então, presta atenção nisso. Esta família, este casal, Arão e Joquebede, eram israelitas, né? Eram hebreus, viviam nessas condições, neste lugar, debaixo de escravidão, num país estrangeiro. Nós conhecemos o contexto quando nós lemos no Gênesis, no livro de Gênesis, do 37 ao 50, a vida de José, tudo que ele passou, todo o processo que ele passou para chegar no Egito e se tornar governador, para a preservação da vida desta família, da família dele, 70 e poucas pessoas. Essas pessoas chegam no Egito por causa da fome, por causa de uma tragédia. No Egito, eles são cuidados, eles são multiplicados e se tornam milhões de pessoas. Este é o contexto. Então, chega um momento na história em que este casal engravida. Que momento feliz, que coisa boa, né? Um bebê está chegando. Então, quando esta mãe está para dar à luz, já está chegando o tempo de nascer o bebê, aquela expectativa, aquela família, apesar das circunstâncias que eles viviam, é como se tivesse saído uma notícia no jornal. Então, a notícia trágica é um decreto de Faraó. Todo menino, todo bebê que nascer do sexo masculino dos hebreus deve ser morto. Então, imagina o que passa no coração desta família, no coração desta mãe, deste pai, sabendo que se o bebê nascer, e eles não tinham ultrassom para saber, né? Nascer homem, ele vai ser morto. Aquilo que era para ser um momento feliz, um momento de alegria, se torna um momento desesperador, difícil.
E então a criança nasce e é um lindo menino. Que desespero. Embora o livro de Hebreus, se você ler lá, vai falar a respeito deles, que por causa da fé, o desespero não foi tão grande. Mas é um momento difícil. É um desses momentos na trajetória que nós estamos falando aqui da vida de cada um de nós, em que nós questionamos por que isso agora? Por que esse decreto justo agora que o bebê está nascendo? Mas o bebê nasceu o menino. Então, os pais conseguiram, durante 3 meses, esconder esta criança. E aí ele fica mais fofo, né? 3 meses ele vai engordando, está sendo amamentado, é aquele contato com a mãe que aproxima ainda mais a mãe do filho, que faz com que ela ainda mais tenha aquela vontade de proteger, de cuidar. E aí ela tem que tomar uma decisão junto com o seu esposo, para que ele não seja morto. Eles colocam o bebê num cesto, na beira de não um laguinho, de não um riozinho, mas do rio Nilo. Um rio enorme, gigantesco. O que vai ser desta criança? Mas a única maneira em que pode haver esperança para que ele sobreviva é fazer isso, não tem o que fazer. Então, imagina você que é mãe, você pegar o seu bebê de 3 meses, fofinho, colocar num cesto e colocar na beira do rio. Que destino vai ter esta criança? Era por isso que estava passando esta família. Então, a pedra que surgiu no caminho, a dificuldade que surgiu, foi este decreto. E agora uma nova dificuldade, porque eu tenho que me desfazer desta criança e deixar ela ao destino. Mas sabe quem é que cuida do destino de cada um de nós? Quem é que tem o controle sobre a sua vida? Quem tem o controle sobre o que vai acontecer com você, com os seus filhos, com a sua família nos próximos minutos, nos próximos segundos, nos próximos anos? É o Deus Todo-Poderoso a quem você cantou e estendeu as suas mãos, e você bateu palmas para Ele, porque você sabe que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele tem, sim, e não é uma frase de efeito, o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele controla tudo, seja na sua vida que é crente, seja na vida de quem está lá fora, o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Então, veja o que acontece com este menino no capítulo 2 do livro de Êxodo, a partir do verso 5. O menino foi colocado no cesto. Está à mercê do destino, que tem mãos, que tem pés, que tem olhos, que tem boca e que fala. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus, nem sequer era do seu povo. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias? Disse sua irmã, eu estava achando estranho, a filha de Faraó. Porque quando a mãe colocou o cesto na beira do rio, pediu para a irmã mais velha, né, de Moisés, que ela seguisse para ver o que ia acontecer. Então, ela foi escondida na margem do rio, e quando ela vê que a filha de Faraó encontrou o cesto, ela corre lá e se oferece. E ela diz: você quer que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Gente, isto não é possível. Você entende que no meio da dificuldade, daquilo que você está passando, quando
é o momento certo, porque é no momento certo, Deus estende a sua mão, o impossível acontece. Aquele menino era hebreu, ele estava ali destinado à morte, colocado num cesto na beira do rio Nilo. Então, nada menos do que a filha de Faraó, uma princesa, toma este bebê como sendo dela, isto é, ela torna esta criança um príncipe. E mais do que isso, entrega a própria mãe da criança, que estava desesperada porque estaria longe do seu bebê, porque não sabia o que aconteceria com o seu bebê. Então, ela mesma vai amamentar esta criança, vai criar esta criança até que ele seja um menino já grande, e então ela vai entregar aos cuidados da filha de Faraó. É Deus movendo a história. É Deus transformando aquilo que você está vendo agora com dificuldade de entender, de aceitar, transformando para aquilo que é vida, aquilo que é bênção, aquilo que está nos planos de Deus, que é muito maior do que nós podemos enxergar. Mas a história de Moisés não acaba aí. Então vem uma segunda pedra no caminho. Ele vive 40 anos no Egito, como príncipe, com todas as regalias, sendo educado, criado, toda estrutura, né, de alguém que tem poder, que tem posses, aprendendo de tudo. Ele era um príncipe. Mas chega um momento em que uma nova pedra, um novo gigante se levanta. E então o que acontece é que ele vê alguém, porque ele sabia que era hebreu, ele vê um hebreu sendo espancado por um egípcio. Então, ele vai para defender e acaba matando esse egípcio. Por causa disso, ele é acusado e ele foge. E ele vai passar 40 anos, mais 40 anos da sua vida, sem as regalias do Egito, sem as regalias de príncipe. Ele vai passar na terra de Midian. Mais uma vez, uma grande mudança na nossa história. Mais uma vez, um grande desafio. Mais uma vez, o momento de nós ficarmos questionando, mas por que isso aconteceu? O Senhor já não fez, já não aconteceu, eu já não passei por tantas coisas, e agora eu tenho que enfrentar isso. Eu estava defendendo aquele homem. Mas ele estava passando por um processo, porque ele estava caminhando pelo caminho que Deus traçou e preparou para a vida dele. Então, neste tempo em que ele está em Midian, ele passa a servir um homem. Ele se casa com a filha dele, ele tem 2 filhos, ele está vivendo a sua vida neste lugar. E então a história dele muda mais uma vez, depois de 40 anos, porque não acabou aí. Porque a história não encerrou neste momento, porque a história de Moisés está ligada à nossa história. O projeto muito maior não tinha acontecido. Então, o que acontece? Neste tempo em que ele estava enfrentando esta situação, vivendo esta vida diferente, o Senhor move a história. O Senhor, aquele que talvez ele pudesse ter pensado, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor está em silêncio, está descansando, não está trabalhando, o Senhor estava movendo a história. Sabe por quê? Porque existia um povo, milhões de pessoas, escravizados, sofrendo, sendo lastimados, sendo fustigado, levando chibatada, sendo colocado a cada dia mais peso sobre eles. E aí o que acontece é que Deus ouve o clamor deste povo. Porque em paralelo à sua vida, a história da sua casa, da sua família, daquilo que você está vivendo, existe um mundo lá fora. Existem milhões de pessoas que dependem da graça salvadora de Deus. Não é só você, não se trata só de mim e você. O plano é muito maior. É muito maior. 430 anos. Esse povo estava ali, vivendo no Egito. Agora sofrendo terrivelmente. Então, nós vamos ler no capítulo 12. Vamos voltar lá. Não perca o foco. Entenda o que Deus está dizendo.
nós lemos no verso 36. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. O Senhor estava trabalhando em prol deste povo. O Senhor estava trabalhando nos bastidores por causa de vidas que precisavam ser resgatadas, por causa de pessoas que precisavam do cuidado de Deus. Tenha paciência, vamos voltar no capítulo 3. E já estamos caminhando para o final. Capítulo 3, verso 7. Aqui está o ponto principal. Por que é que você está vivendo o que você está vivendo? Por que é que nós precisamos enfrentar os desafios, enfrentar os gigantes, as pedras que colocam-se no nosso caminho? Por que é que nós precisamos resistir? Por que é que nós precisamos continuar firmes, ainda que questionando muitas vezes, mas não desanimando, não desistindo? Olha o que está escrito a partir do verso 7. O que foi que o Senhor disse? Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Certamente, enquanto você está vivendo o que você está vivendo, o Senhor ouve o seu clamor, mas existe um clamor que fala muito mais alto no coração de Deus, porque você está vivendo o que está vivendo tendo Jesus, conhecendo o caminho que você está trilhando. Mas lá fora existe um povo, milhões de pessoas, que foram entregues nas mãos do Senhor Jesus. Ele disse: eu não quero que nenhum do que o Pai me deu se perca. E eles ainda estão lá fora. E isso queima no coração de Deus. Deus está preocupado com estas pessoas, porque essas pessoas estão vivendo a escravidão. Nós estamos vivendo hoje, no ano de 2022, justamente o tempo pior da história que eles estavam vivendo aqui. Eles estavam sendo mais massacrados neste tempo, porque eles estavam sendo uma ameaça. E é assim que o povo lá fora está vivendo, com pandemias, com ameaças de guerra, com tantas tragédias acontecendo, vulcões, terremotos, são tantas coisas, secas, inundações. O Senhor está queimando no seu coração o clamor deste povo. E nós fazemos parte deste processo, deste projeto, deste plano, para chegar até essas pessoas. Nós temos o papel de Moisés para sermos os libertadores deste povo. É por isso que ele precisou enfrentar tudo isso. Ele precisou passar pelo que passou, e nós não falamos nem metade do que ele viveu, para que ele pudesse ser o libertador. Sabe quem se tornou Moisés? Ele se tornou um tipo de Cristo, uma tipologia, uma simbologia do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele veio para libertar o cativo, aquele que é escravo do pecado e da morte lá fora. Ele veio para trazer luz, ele veio para mostrar para estas pessoas que, como eu e você, caminhávamos nas trevas, que existe um caminho perfeito, que existe um caminho de luz, que existe um caminho que leva à vida eterna, à salvação. As pessoas estão perdidas e precisam de nós. Isso que você está vivendo é processo na sua vida. É necessário. Mas dói, mas está difícil, mas e a perda? E o que não aconteceu? E as promessas que ainda não se cumpriram? Se é promessa de Deus, vai se cumprir. Vai se cumprir. E o mais, Ele está com você. Nós lemos aqui, e o Senhor favoreceu aquele povo. Como é que você acha que um povo escravo, que servia, é liberado para ir embora? Então, os egípcios teriam que fazer o serviço. Iam perder os seus empregados, os seus escravos. Essa gente, essa gentalha aí, vai embora. E, além disso, eu vou passar a mão na cabeça deles. Então, tudo que vocês pedirem ao Senhor, neste tempo de desespero, nesse tempo de aflição, nesse tempo que você está vivendo agora,
Tudo o que você pedir ao Senhor e que seja necessário, Ele vai entregar nas suas mãos. Foi isso que Ele fez. Ele fez com que o coração daquele povo, que não tinha nada a ver com Deus, que não queria nada com Deus, entregasse prata, ouro, roupas, tudo o que eles pedissem. Tem noção do que é isso? Tem sentido isso? Não tem, mas é a mão de Deus movendo a história. É a mão de Deus cuidando dos seus. E nós somos povo de Deus. Nós podemos pedir, nós podemos clamar, porque o Senhor está pronto para estender as suas mãos. Está escrito lá, Davi escreveu no livro de Salmo, no capítulo 40. Os ouvidos do Senhor estão inclinados. Este Deus poderoso que nós cantamos aqui, inclina os ouvidos para ouvir o seu clamor. Aquilo que você está pedindo, aquilo que você necessita, e as mãos do Senhor, está escrito ali, estão estendidas para te dar aquilo que você precisa. Ele não vai te dar o que você está pedindo. Ele vai te dar o que você precisa, que é melhor do que o que você está pedindo. Um jovenzinho irresponsável pede um super carro para o pai, com super motor, que corra bastante. Então, o pai vai dar um fusquinha, né? Porque ele sabe que ele não tem condições de conduzir algo assim. Aquilo vai ser uma arma na mão dele. Então, ele vai receber, não o que ele pediu, mas o que ele precisa. É isso que você vai receber da parte do Senhor. Aquilo que você precisa. Ele não vai te deixar no deserto sentindo falta do que é necessário para a sua sobrevivência. E enquanto você estiver no deserto, enquanto você estiver enfrentando a seca, enquanto você estiver esperando que a promessa do Senhor se cumpra, porque ela vai se cumprir, porque a palavra do Senhor jamais volta vazia, ela vai se cumprir. Você precisa ter paciência. Peça para o Senhor te ensinar a esperar. Quantas coisas Moisés teve que viver? Quanta paciência, Júnior, você teve que ter? Mas não vai ser agora. Eu, em algum momento da história, não sei nem quantos anos faz, ele falou, nossa, eu preciso, parece que era 5.000, não sei, para poder produzir um CD. Você nem imaginava que CD nem ia existir mais, né? Mas como que eu vou fazer? E aí trabalha, e aí faz, e aí não acontece. E aí continua na jornada, continua no trajeto, nessa trajetória, e não acontece. E aí vem mais problema, e aí vem mais dificuldade. Senhor, onde está o cumprimento da tua promessa? Mas a promessa está se cumprindo. Porque a promessa foi feita por aquele que é Deus, que não é homem para mentir. Nunca se esqueça disso. Sobre a sua vida está a mão de Deus. Sobre a sua história está o favor de Deus. Você está no caminho. Nunca saia deste caminho. Nunca se desvie deste caminho, por mais difícil que seja permanecer neste caminho. Porque este caminho é o único caminho que vai te levar à vida eterna. É o único caminho de luz, de paz. É o caminho do Senhor Jesus para a sua vida. Nunca se esqueça disso. Se coloca de pé, por favor. Eu sei em quem eu tenho crido. Toda vez que um gigante se levantar, diga isso para você mesmo. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é Senhor. Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle da história. Era muito maior o plano de Deus. Moisés não fazia ideia. O plano de Deus não acabou. Moisés se foi. O povo entrou na terra, aconteceu muita coisa, toda a história está aí registrada. Nós fazemos parte dessa história. Nós estamos vivendo o Novo Testamento ainda. Não se cumpriu tudo o que precisa.
E o coração de Deus continua se compadecendo de quem está lá fora. Há um plano maior na sua vida. Há um projeto de Deus que é muito lindo. Em alguns momentos da sua história e da sua vida, Ele vai trazer revelação. Ele vai abrir esta janela e te mostrar esse pedacinho do céu. E aí vai dar novo ânimo para você. E então você vai pensar, é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu continuo servindo este Deus. É por isso que eu continuo crendo que Ele está no controle da minha vida e eu não vou desistir. Continue de pé. Você está sendo chamado para ser um soldado neste exército. Esse exército que continua marchando sobre a terra, para que aquilo que está ferindo o coração de Deus seja sanado, para que pessoas sejam alcançadas. Há um convite para você como igreja, você igreja do Nazareno em Morungaba em especial. Este convite é para que você trilhe esta jornada junto com a gente. Quando nós lançamos um desafio, como o novo estudo que nós vamos fazer agora, em comunidade, nos lares, os pequenos grupos, não é mais uma iniciativa qualquer. Você está sendo convidado a trilhar este caminho, a andar por esta trajetória, a viver este processo junto, todos juntos, como família. Nós vamos aprender junto, nós vamos chorar junto. Eu estava assistindo um filme ontem, um seriado aí, tinha 3 amigas que desde a infância, né, são super amigas, e uma enfrentou um aborto não espontâneo. Não, um aborto espontâneo, não sei, aconteceu sem ela querer. E aí as outras 2 abraçaram, ficaram junto com ela, e ela, vocês têm coisas para fazer? Não, nós vamos ficar aqui até você se sentir bem. Porque você não precisa passar por isso sozinha. Nós somos uma família. Você não precisa passar por isso sozinho. Vamos caminhar juntos. Vamos trilhar este caminho juntos. Amém? Feche os teus olhos. O que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos aqui, Senhor. Quantas coisas cada um de nós já enfrentou na sua vida. Mas a história não terminou. E é por isso que nós continuamos aqui. Tem muito mais. Tem muito mais. O Senhor tem muito mais para nós. E nós só podemos te agradecer, Senhor. Porque em todo tempo, neste caminho, desde que fomos formados, Senhor, o Senhor já tinha este projeto, o Senhor já tinha este plano para a nossa vida, e o Senhor sempre nos carregou no colo, andou ao nosso lado, segurou na nossa mão, e nós queremos te agradecer por isso, Senhor. Somos tão falhos, somos tão pequenos, Senhor. Quantas vezes nós, como criança, esperneamos no momento do desespero, da angústia. Mas o Senhor não nos deixou. Não deixou que nós nos afastássemos de Ti, Senhor. Nós continuamos aqui, feridos, às vezes faltando um pedaço, Senhor. Mas nós estamos de pé. Nós estamos firmes na rocha. Porque nós entendemos que o Senhor tem um plano muito maior para as nossas vidas. Obrigada, Senhor. Olha para os nossos corações. Sonda os nossos corações, Senhor. Cada um de nós tem uma aflição, um desejo, um sonho, um pedido. E o que nós sabemos com certeza é que os sonhos de Deus se cumprirão. Nós temos certeza disso. A razão da nossa fé continua viva. O Senhor Jesus continua no nosso meio. E nós vamos continuar firmes neste caminho, até que nós alcancemos o alvo. Obrigada, Senhor. Entregamos tudo das nossas vidas nas suas mãos.
no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Louvado